Olá, mulher, seja muito bem-vinda. Essa é a nossa aula 2 do módulo 2 do curso Mulheres com a Palavra. O tema da nossa aula é como pregar, parte 1. Você pode perguntar assim: eu já sei pregar, mas você sabe como pregar? Você consegue transmitir o conhecimento da pregação para outra pessoa? Então vamos lá. Primeiro, é necessário anotar sermão, fazer esboço? É necessário? Será que é preciso, todas as vezes que eu for ministrar, eu ter anotações? Eu anotar alguma coisa? Eu ter um caderno ali para anotar, ou então um celular, um iPad, para poder anotar aquilo que eu vou ministrar? Será que é necessário? Bom, segundo aquilo que eu acredito sim que é necessário ter algum estudo, um esboço, um sermão ali guardadinho, separado para você ministrar. Aí você pode dizer assim: mas a gente fica muito limitado. Mas não é o esboço que pode te limitar, porque aquele que está em você, que é o Espírito Santo, ele não é limitado. Então, se você está seguindo a palavra que foi anotada, você não vai ficar limitada. Você não vai ficar travada, porque o rio que flui da sua vida não te deixa travada. Então, o que você tem que fazer? Um equilíbrio. Porque o que eu entendo acerca do esboço, do sermão? É que a memória, ela pode te trair. Você pode dizer assim: mas é só ler o texto, eu vou só ler esse texto aqui e na hora vai vir tudo. É um erro. Isso é um erro terrível. Isso pode desencadear muitas heresias. Por quê? Porque você vai pregar aquilo que está na sua mente. E se você não pregar aquilo que está verdadeiramente na palavra, você se torna uma mulher que vai começar a ministrar heresias para o povo de Deus. Por isso que é necessário, como eu falei no vídeo 1, é necessário haver um estudo, uma pesquisa. A memória nos trai. Você pode esquecer daquilo que você tinha lido. Você pode não se lembrar. Então, o sermão está ali para te lembrar. O sermão não te deixa esquecer, porque está anotado. É regra. É regra ter sermão? É regra ter o esboço? A resposta é sim ou não. Isso vai depender de você, vai depender da sua capacidade, a sua inteligência de obter ou de armazenar informações. Se você for uma mulher prodígio, aquelas mulheres que têm a mente fotográfica, então você não precisa de sermão. Agora, se você for como eu, que não tem a mente fotográfica, você gosta de anotar, você gosta de pesquisar, eu sempre ministro com o sermão. Nenhuma outra vez. Raramente, algumas vezes, quando eu sou pega de surpresa, então eu não prego com o sermão. Mas eu gosto muito de sermão. Eu amo isso, na verdade. Porque eu sei que isso não vai me trair. Eu sei, a minha mente pode me trair. A minha mente pode fazer eu esquecer. Mas o sermão não. Então, como pregar? Como eu posso pregar de uma maneira perfeita, de uma maneira em que todo mundo vai me aplaudir? Aí você pode dizer: mas eu não estou atrás de aplausos, eu não estou atrás de reconhecimento. Todos nós estamos atrás de reconhecimento. Se você não é reconhecido por aquilo que você faz, você sente o seu trabalho em vão. Todos nós precisamos ser reconhecidos por aquilo que nós fazemos. Você não precisa disso todas as vezes, mas você, vez ou outra, vai precisar de um reconhecimento, porque você precisa ter o seu trabalho valorizado. E a ministração da palavra também é um trabalho, porque requer esforço, dedicação. Amém? Então, a primeira coisa que você precisa fazer, ouça bem, é estudar. Estudar. E o estudo da pregação que você vai fazer é chamada de homilética. A homilética, ela é a arte de apresentar o sermão baseado na exegese e na hermenêutica. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre a exegese e a hermenêutica. Então, o que é a homilética? A homilética, ela é a teoria, ela é a arte de pregar. E você pergunta: então qual é a função dessa homilética? Porque eu já ouvi muito falar sobre a homilética. Acredito que sim. A função dela é falar sobre a Bíblia. Então, quando você está pregando, falando sobre Jesus, você está praticando a homilética. A homilética, ela te orienta na preparação e pregação teórica da Bíblia. Quando você está lá no seu cantinho, na sua mesa, na sua cadeira ou sentado no chão, ali com seu caderninho, sua caneta, sua Bíblia, pesquisando, você está fazendo a homilética. Você está praticando a homilética. Por quê? A homilética é isso, ela vai te orientar na pregação ou na preparação da pregação.
ok? Então não tem como pregar sem conhecer a homilética ou sem fazer a homilética. Ela anda junta em qualquer ministro que prega a palavra de Deus, porque ela está associada. Acabei de dizer que a homilética, ela te orienta na preparação da pregação em relação à Bíblia, concernente à palavra de Deus. Segundo, eu falei que a homilética, ela é um sermão baseado na exegese. Então, o que é a exegese? A exegese, ela é a interpretação do texto. Ela te ajuda a interpretar o texto de uma forma coerente, não de uma forma incoerente, de uma visão humana, não, mas de uma visão coerente. Qual é o objetivo da exegese? É te dar um estudo bem detalhado, sabe assim, um minucioso do texto. Esta é a função da exegese. Eu vou te dar um exemplo que eu até anotei aqui de como se faz a exegese. Primeiro, você vai ler o texto em voz alta para si mesma várias vezes e preste atenção nas vírgulas, nos acentos, nos pontos de interrogação, exclamação e ponto final. Se tem uma coisa que é altamente inapropriada para uma mulher que ministra a palavra de Deus, é ela não respeitar a exegese do texto, não respeitar a interpretação e toda a construção do texto. Por que que é? Por que que é desrespeitável? Porque ela pode dali surgir uma outra doutrina. Porque quando você não respeita a vírgula entre as palavras, quando você não respeita os pontos, as exclamações que você está lendo, você corre um risco de quase 100% de chance de levar pessoas a não ter conhecimento verdadeiro daquilo que está escrito. Por isso que é necessário ter uma boa exegese do texto. Você precisa ter uma exegese do texto perfeitamente para você chegar a aplicar o texto de uma maneira compreensiva e verdadeira. Então, a exegese, ela vai te capacitar a você ter uma boa pregação, a você pregar de uma maneira perfeita. Então, aprenda, leia o texto em voz alta. Se você não conseguiu entender o texto, você vai lá, procura as palavras que não está encaixando na tua cabeça. Você pega um versículo, não estou conseguindo ler. Então, qual é a palavra ali que é difícil ao teu entendimento? Vai lá e pesquisa ela. O significado dela vai te trazer um outro entendimento daquele versículo que você não estava entendendo. Você passa a entender. Então, a exegese, ela te dá uma informação bem detalhada do que o texto realmente quer dizer. Você entendeu? Se você tiver entendido, vamos partir para os seguintes. Vamos partir para as seguintes instruções. Nós temos 3 tipos de exegese. Nós temos a exegese bíblica, temos a exegese literária e temos a exegese jurídica. A que nós vamos estudar aqui no nosso curso é a exegese bíblica, porque é sobre isso que nós estamos falando. Você lembra que lá na homilética, eu falei que quer dizer um sermão baseado na exegese e na hermenêutica? Eu falei há pouco sobre a exegese e agora eu vou falar sobre a hermenêutica. O que é essa tal de hermenêutica, como a gente pode dizer? A hermenêutica, ela é a arte ou uma técnica de interpretar e explicar um texto ou um discurso. Ou seja, ela te traz compreensão daquilo que você está lendo. Ela te ajuda a compreender a palavra de Deus. Quando é que eu aplico a hermenêutica no meu texto? Quando eu pesquiso sobre significado de palavras. Se for uma cidade, o texto está contando uma história sobre uma cidade, eu procuro saber a origem daquela cidade, quando ela foi fundada, o que acontecia naquela época. Nós temos muitos relatos na Bíblia, inúmeros relatos de várias cidades na Bíblia. Desde Gênesis até Apocalipse, a Bíblia faz questão de tratar sobre o nome de cidades. Muitas vezes até o ano em que a cidade foi fundada, o ano em que o rei nasceu, o ano em que o rei morreu, o ano em que Jesus estava vivendo, o ano até de nascimento de pessoas, a Bíblia fala. Então a Bíblia, ela anda assim com a hermenêutica, com a homilética, com a exegese. Não tem como fugir disso, ok? Anote tudo que eu estou dizendo. A quarta coisa que a arte da pregação ela envolve é a retórica. Aí você pergunta, o que é retórica?
Poxa, são tantas palavras difíceis que a Rosa está transmitindo para nós. Anote elas, porque elas vão te dar capacidade para você ministrar com perfeição. A retórica, ela é a arte de comunicar, ou seja, de convencer os teus ouvintes. Quando você está tentando transmitir algo para alguém e ela não está entendendo, você vai fazer de tudo para ela entender. Aquilo ali é chamado de retórica. O objetivo da retórica é conquistar pessoas, é conquistar o auditório que está ouvindo você. Na verdade, nós temos uma retórica na pregação. Você sabe como é o nome? É o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é a retórica da mulher que ministra. Por que que ele é a retórica? Porque ele é o responsável por comunicar uma palavra poderosa, uma palavra cheia de unção, uma palavra cheia de poder. Ele é o responsável de convencer. Jesus falou que o Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, quem é esse que convence se não for o Espírito Santo? Então, ele é a retórica do pregador, ok? Se você puder abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, eu vou abrir aqui, tá bom, a minha Bíblia. A Bíblia que eu estou usando, tá bom, é esta aqui. Bíblia Estudo para Mulheres, de King James. Ela é uma Bíblia de estudo, amém? Se você quiser comprar ela, tá bom? Fica à vontade. Se você já tem a sua comuzinha também, dá certo, certo? Então, eu vou abrir aqui a Bíblia no livro da carta de Paulo, 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14. Eu vou te dar aqui, eu já falei para você sobre o que é a homilética, o que é a hermenêutica e o que é a exegese e a retórica. Eu te dei aqui 4 elementos que constroem uma pregação, que forjam uma pregação. Só que agora eu vou te dar, acredito que 3 a 4 elementos que constroem uma pregação. Primeiro, nós vamos para o livro de Coríntios, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14, certo? Gente, se você tem alguma dúvida do curso, por favor, anota a dúvida e vai lá no grupo ou então no meu privado, tá bom? Que tá lá disponível e joga a pergunta, certo? Sem medo, sem restrição, sem nada. Pode lançar a pergunta que eu estarei lá respondendo com toda alegria. Capítulo 14, versículo 6, diz assim: Agora, irmãos, se eu for até vós falando em línguas, de que vos aproveitaria? A não ser que vos fale ou por revelação, ou por conhecimento, ou por profecia, ou por doutrina. Então, nós temos aqui a revelação ou entendimento baseado nessa mensagem. Primeiro, nós temos a revelação baseada na palavra. Ou seja, nós temos uma equação aplicada de forma jamais colocada. Algo do secreto. Descobrir o sobrenatural. O primeiro elemento aqui desta mensagem é você revelar a palavra baseada nela mesma. Ou seja, uma revelação baseada na própria palavra. Ok? Segundo, ciência revela a cultura do pregador ou da pregadora. O seu conhecimento, as suas habilidades, o que ele ou ela de fato está lendo. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando alguém vai transmitir a palavra de Deus, a primeira coisa que ele tem que ter era uma equação. Se você, mulher, é ministra da palavra de Deus, já ministra, ou se você está começando a ministrar, você precisa ter uma revelação da Bíblia. Não é sua revelação, é uma revelação bíblica. E o que é esta revelação bíblica? É uma equação aplicada de forma jamais colocada. Isto é uma revelação. Tem tanta gente que fala sobre revelação. Eu tive uma revelação. Mas a sua revelação, ela tem a Bíblia como base? Porque se tiver, então pode ir adiante. Agora, se a sua revelação não tem a Bíblia como base, então você deve parar, deve meditar, para poder saber se realmente é o Espírito Santo que está te dando aquela revelação. Porque a revelação, ela é algo do secreto. Você viu aqui que nós lemos, no capítulo, no versículo 14, que ele diz que quando ele for ter, ele diz, quando eu vou ter com vocês, irmão, eu vou em línguas estranhas. Revelação. Depois, eu vou em conhecimento, eu vou em profecia
e doutrina. Então nós temos aqui 4 elementos básicos. Quando uma ministra vai transmitir a palavra, ela precisa ter na sua pregação. E eu falei que a revelação, ela é algo algo secreto. É algo que nunca ninguém ouviu. É uma revelação. Por quê? Porque está escondido. Está escondido em Deus. E você precisa descobrir. Como eu vou descobrir uma verdadeira revelação? Se você tem alguma visão, alguma direção de algo que você sentiu no seu coração e você tem dúvida ou você tem certeza, se você tem certeza, você busca a palavra para te dar base. Se você tem dúvida, você busca na palavra para te dar base. Não tem para onde fugir. Tudo gira em torno da palavra de Deus. Da mesma forma que tudo gira em torno de Jesus. Ok? Então, o outro elemento da palavra, da revelação, da ministração da palavra de Deus é o conhecimento. O que é o conhecimento aqui, baseado no que Paulo está dizendo? É a ciência revelada. Ou seja, é a cultura do pregador. O seu conhecimento, as suas habilidades. Quando você vê alguém ministrando a palavra de Deus, da forma que ele fala, como ele se veste, como ele anda, como ele articula com os braços, com as pernas, você conhece a cultura dele. Você sabe de onde ele veio. Pela forma dele falar, você logo pensa... Esse aí tem conhecimento. Esse irmão não tem conhecimento. Essa irmã não tem conhecimento. Não, você precisa buscar mais. Você fica pensando quando você ouve alguém que não tem conhecimento da palavra de Deus. Por quê? O conhecimento da palavra, ele te revela. E quando ele te revela, ele mostra para as pessoas que estão te ouvindo, que estão assistindo você, que estão observando você, que estão escutando você, revela a sua cultura, revela as suas origens, revela as suas habilidades e revela de fato se você lê. Porque se tem uma coisa triste no meio de quem ministra a palavra de Deus, é alguém que fala errado. Aí você pode dizer, mas a unção não está em falar bem, está no Espírito Santo? Sim, mas o Espírito Santo trabalha com princípios de ordem, trabalha com princípios de decência. Se eu tenho um chamado para ministrar, é papel meu. É obrigação minha me capacitar para isso. Paulo é o nosso maior exemplo de um grande ministro na pregação. E ele era um homem dotado de capacidades. Por quê? Será que ele era melhor do que todas nós? Não. O mesmo Espírito Santo que estava nele está em nós hoje. O mesmo Espírito Santo que levou ele a viajar por vários lugares. O mesmo Espírito Santo que levou ele a pregar para determinados e altos grupos da sociedade. É o mesmo Espírito Santo que está em nós. Esse mesmo Espírito Santo, ele está em você. E ele te direciona a você fazer com excelência aquilo que você já está fazendo ou aquilo que você quer fazer. Você quer pregar bem? Começa a treinar a tua língua para você falar melhor, para você ter uma dicção melhor. Então o que você faz? Comece o hábito da leitura. O pregador, a pregadora precisa ter o hábito de ler, ok? Terceiro, por profecia. Se você está acompanhando comigo a leitura de primeira carta de Paulo aos Coríntios, você percebe aqui que ele fala por profecia. O que é a profecia baseado nesse texto? A profecia, ela revela a fé de quem está ministrando. Ou seja, revela a fé da pregadora. Como a pregadora pode pregar algo que ele ou ela não tem poder de profetizar para aquele que está ouvindo. Como é que você vai pregar algo se você não tem poder para falar sobre aquilo? Que você não tem poder para articular, para manejar aquilo que você está ministrando? Como que você vai fazer? Como é que você vai profetizar? Ou seja, quem está de posse da palavra precisa trazer ao povo a palavra profética. Você precisa trazer ao povo a palavra profética. E o que é o profético? A gente vive numa sociedade hoje que fala muito sobre o profético. O profético, eu quero me mover no profético, é a campanha profética e tudo de profético. Mas, de fato, o que é o profético? Fazendo algumas pesquisas, eu descobri algumas coisas sobre o profético que talvez você não tenha conhecimento sobre isso, não tenha uma direção sobre isso, tá bom? Mas eu vou te trazer alguns entendimentos aqui, tá bom?
Se você puder anotar, acredito que você está anotando o que nós estamos tratando aqui neste curso, tá bom? Este curso ele é muito importante, ele vai te trazer um divisor de água na tua vida tão poderoso que você não sabe. Mas é necessário haver uma aplicação, tá bom? Na sua vida. Veja bem, na sua vida, não é na vida dos outros, é na sua vida. Depois que você aplicar na sua vida, aí você vai começar a aplicar na vida dos outros. Então, eu trouxe aqui um entendimento sobre o profético. O mover profético, ele se desenvolve de algumas formas. Primeiro, o que é o profético? O profético ele é a demonstração do reino de Deus e a manifestação do reino. Para eu me mover no profético, eu preciso conhecer o reino de Deus. O que é o reino? Pesquise sobre isso. Como eu devo me portar diante de pessoas, já que eu sou do reino de Deus? Segundo, ele é a manifestação do reino. Para você conhecer o reino de uma maneira mais ampla, você precisa ler Mateus. O livro de Mateus, ele abrange o que é o reino de Deus e como manifestar o reino de Deus. Terceiro, o profético, ele é a demonstração sobrenatural de Deus e da unção divina. Então, quando eu digo assim, que eu preciso que a minha pregação, eu preciso me mover no profético para que a minha pregação seja um divisor de água na vida de quem me ouve, eu estou dizendo que eu preciso manifestar o sobrenatural. Eu preciso manifestar a unção. Então, o sobrenatural de Deus, ele envolve os dons do Espírito, ele envolve curas, envolve milagres, envolve profecias, envolve revelação e outras coisas mais. O profético, ele envolve tudo que é referente ao espiritual. E também envolve o mover de Deus nesta terra. Eu indico você para pesquisar o que é o reino. Não sabe o que é o reino? Não vou entrar nesse tema porque esse não é o foco. Mas se você não sabe, você pode me procurar depois, tá bom? Que eu estarei lá te respondendo, tá bom? Mas eu te dou uma oportunidade de você pesquisar e estudar sobre o que é o reino. Por que o reino? Ok? O que é o reino de Deus? Como me mover no reino? Já que mover-se no profético fala também de manifestar o reino de Deus. Certo? É muito importante isto, certo? Quarto, doutrina. Nós vimos aqui que Paulo diz doutrina. Doutrina, ela revela o conhecimento bíblico. Tem pessoas que têm assim uma facilidade de dizer assim, nossa, o fulano prega exortando, ditando regras. Veja bem, veja se a exortação dele é para o bem, ou para piadas, ou para críticas, ou porque ele está jogando indiretas. Veja bem, se ele não está jogando indireta, se ela não está jogando indireta, não está jogando piada, mas ela está falando da Bíblia e tem referências que comprovem isso, então ela está aplicando a doutrina bíblica para o povo. Então, o pregador precisa ter estes elementos. Que elementos o pregador, a pregadora, a ministra precisa ter? Ela precisa ter a revelação, a ciência, que revela a nossa cultura, revela a nossa origem, revela as nossas habilidades. E nós precisamos ter a profecia. A profecia precisa estar na nossa boca. Toda ministra que vai pregar, ela precisa ter a profecia na sua boca. Por quê? Então tem que profetizar para todo mundo? Não. A profecia é algo que vem diretamente de Deus para o povo. Corre o risco também, e ocorre também, de no fim da pregação, você profetizar com o dom de profecia na vida de outras pessoas. Ou você pode curar pessoas, ou pessoas podem manifestar demônio e você expulsar. Você está manifestando o profético, ok? Mas a profecia, que é a palavra revelada, precisa estar na sua boca, ok? E, por quarto, a doutrina, que é o conhecimento desta palavra que nós estamos estudando. O que é isso? É ter a ordem das escrituras, é pregar que foi Deus quem lhe mostrou e mostra os textos bíblicos que contradiz qualquer ideia errada do ambiente. Pessoas vão querer, eu quero que você me prove isso.
você vai ter ali o argumento necessário para provar que aquilo que você está pregando é sob uma ordem de Deus baseado na palavra. Não adianta você dizer, mas foi Deus que me revelou. Sim, mas o que Deus te revelou tem base na Bíblia? Foi Ele que mandou? Se ele não tem base, não foi ele que mandou você fazer mediante essa palavra, então você fica calado, para você não mentir na palavra de Deus, ou mentir a palavra de Deus. Você precisa ter textos que comprovem que a sua revelação, que a doutrina que você está fazendo ou falando, ela é bíblica, ok? Nós temos aqui no início do versículo que fala sobre línguas. O que é as línguas mediante esse texto aqui? As línguas, ela é a espiritualidade, a sensibilidade do ministro, da ministra. Ou seja, as línguas, elas dão a oportunidade para a profecia. Gente, há muitos anos, tem muitas pessoas que pregam, muitas mulheres que ministram, mas elas não sabem o que é as línguas estranhas. Então, eu vou te dar aqui o que é as línguas estranhas. Eu vou te dar uma chave. As línguas estranhas, ela é uma chave espiritual que abre todas as portas do profético. As línguas estranhas, ela é uma chave que abre todas as portas espirituais das regiões celestiais de Jesus, de Cristo, do Senhor, aonde Ele está. Aleluia. Efésios diz que nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, quando eu oro em línguas, quando eu falo em línguas, eu não estou falando do idioma da terra, estou falando do idioma do céu. Ok? Então, se você está falando aquele idioma não é somente uma língua estranha. Ela é uma chave que vai te dar conhecimento da palavra, que vai te fazer acessar o sobrenatural. Então, é muito importante você que é ministra, ou você que quer se tornar uma ministra da palavra, ser batizada com o Espírito Santo com evidência de línguas estranhas. Ok? É muito importante. Mas eu vou ser batizada para quê? Só para isso? Não é somente para isso. É para você fluir em toda a sua vocação. E detalhe, as línguas estranhas, elas podem ser faladas na hora da pregação? Podem, mas não deve ser somente isso, porque tem gente que fala mais línguas na pregação do que em português. E Paulo disse que quando ele foi ter com as pessoas, que ele estava falando aqui na referência que nós lemos, ele não foi ter somente com línguas, mas ele foi ter com doutrina, com consciência, com profecia, com revelação. Então, veja que as 4 bases da mensagem é isso. É a revelação, é a doutrina, é a ciência e é o conhecimento. Essas 4 coisas precisam estar na sua mensagem. Na sua mensagem que você for pregar, você precisa manifestar a doutrina. Você precisa manifestar conhecimento. Você precisa manifestar ciência. E você precisa manifestar revelação. Ok? Porque as línguas estranhas, ela é o processo da sua vida. Ela é uma trajetória sua com Deus. Ela é um contínuo da sua história na busca pelo sobrenatural. Então não é somente na pregação, ok? Na próxima aula eu vou tratar com você a parte 2 de como pregar a palavra de Deus.